Olá, primeira D. Hoje nós vamos falar um pouco sobre velocidade média, tá certo? Nós já estudamos um pouco sobre espaço percorrido, trajetória, não é? Distância percorrida e fizemos algumas atividades relacionadas à transformação de unidade de medida e hoje nós vamos falar sobre velocidade média. Velocidade média, ela pode ser representada pela letra V e um Mzinho minúsculo, tá certo? E o que a gente estuda na velocidade média? Você tem um corpo, um determinado objeto, um carro, um ônibus, um avião, uma formiga até, que sua posição varia à medida que o tempo passa para o referencial que foi adotado, certo? Então, ela possui uma velocidade média em todo o percurso dela, ok? E isso não quer dizer que em cada instante, em cada momento, aquele corpo, aquele objeto esteja se movimentando com a mesma velocidade. Quer dizer apenas que se você levar em conta todo o percurso e todo o tempo que ela levou para caminhar esse percurso, você tem uma velocidade média, certo? Então eu coloquei aqui um exemplo, que a velocidade média ela é dada pela variação do espaço sobre a variação do tempo. O que é a variação do espaço? É o espaço final menos o espaço inicial. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, ok? Então você tem aqui a origem dos espaços, aqui no sistema de referência, o espaço cresce da esquerda para a direita, e você tem um carro que está no espaço inicial de quilômetro 5, e ele se locomove à medida que o tempo passa até o quilômetro 15, ok? Você pode notar aqui que ele não partiu do zero, certo? Ele partiu do quilômetro 15, certo? E o tempo dele não foi exatamente a 0 horas, 0 segundos. Foi a partir das 2 horas que ele estava no quilômetro 5 e quando ele chegou no quilômetro 15, já estava às 4 horas, certo? Então, como nós vamos calcular a velocidade média? Sabemos que a velocidade média essa variação do espaço sobre a variação do tempo. A variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial e a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Qual é o nosso espaço final aqui? 15. Qual é o nosso espaço inicial? 5. Certo? Qual é o nosso tempo final? 4 horas. Qual é o nosso tempo inicial? 2 horas. Quanto é agora 15 menos 5? 15 menos 5 é igual a 10. E 4 menos 2 é igual a 2. Então, a velocidade média desse carro é de 10 dividido por 2, que dá 5 km por hora. Por que 5 km por hora? Porque a unidade medida do espaço, o espaço aqui foi dado em quilômetros, certo? E o tempo foi dado em horas. Então, a unidade medida dessa velocidade média, que a gente conseguiu chegar, é de 5 km por hora. Não quer dizer que toda velocidade que você calcular tem que ser obrigatoriamente dada na unidade medida de quilômetros por hora, certo? Você pode transformar essa unidade de medida, ok? E aí você pode me perguntar, professora, como é que eu transformo essa unidade de medida? Bom, você pode utilizar os métodos que nós fizemos nas últimas aulas, nas aulas anteriores, em que você utilizava a regra de 3, comparando, por exemplo, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, certo? X quilômetros equivale a tantos metros. Utilizando também com horas, né? 1 hora equivale a 3.600 segundos, certo? Com essas informações, nós podemos conseguir transformar diretamente quilômetros por hora diretamente para metros por segundo. Como? Dividindo o valor que você tem em quilômetros por hora
por 3,6. E se for o contrário, se você quiser transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você multiplica o seu valor em metros por segundo por 3,6. Vocês vão precisar fazer isso na atividade que vão realizar hoje, certo? No exemplo que nós fizemos agora há pouco, nós vimos que a velocidade média que nós encontramos do carrinho era de 5 km por hora. Como é que eu faço para transformar esses 5 km por hora para metros por segundo? Eu divido os 5 por 3,6, certo? Então, a velocidade média vai ser igual a 5 dividido por 3,6, certo? 5 dividido por 3,6 é aproximadamente igual a 1,39 metros por segundo. A unidade medida no Sistema Internacional de Unidades para a Velocidade é metros por segundo, certo? Então, aqui eu mostrei um exemplo de como você transforma quilômetros por hora para metros por segundo, ok? Se eu quiser fazer o inverso agora, transformar uma velocidade que seja, digamos, de 20 metros por segundo e eu queira representar ela em quilômetros por hora, o que é que eu faço? Eu multiplico o valor por 3,6. Então, a velocidade média vai ser igual a 20 vezes 3,6. A velocidade média vai ser equivalente a 72 quilômetros por hora. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu transformei metros por segundo em quilômetros por hora. Aqui, quilômetros por hora para metros por segundo, aqui metros por segundo para quilômetros por hora. Você pode fazer essa transformação de unidade de medida aí. Tem, inclusive, essa explicação no livro de vocês. Bom, então, como eu expliquei para vocês, a velocidade média é representada pela letra V, certo? Coloquei aqui um M minúsculo para dizer que é velocidade média, que ela é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. O que significa esse ΔS? Significa que você vai pegar o espaço final e subtrair o espaço inicial, esse S0. E o ΔT significa que você vai pegar o tempo final e subtrair o tempo inicial. Então, para isso você precisa que o seu corpo tenha uma trajetória, certo? Um sistema de referências, um referencial da qual você vai começar a contar o espaço, de onde o espaço começa e de onde o espaço termina. E, obviamente, você vai ter uma origem. Então, eu vou fazer um exemplo com esse cavalinho na carroça, certo? Eu fiz aqui na minha mesa uma representação de uma régua, tá certo? Que vai do centímetro 0 até os 50, eu acredito que vocês estão conseguindo ver aí. Eu escolhi aqui como a origem, tá certo? É de onde o cavalinho vai começar a se movimentar e aqui é onde ele vai chegar. Isso quer dizer qual é a variação do espaço que esse cavalinho vai percorrer? Vai ser de 50 centímetros, ok? E a gente vai marcar quantos segundos ele leva para sair do 0 e chegar aos 50. Então, a gente vai ter intervalo de espaço e o intervalo de tempo, e aí nós vamos calcular a velocidade média desse cavalinho com a carroça. Então, nesse experimento que eu fiz com o cavalinho na carroça, quando ele está se locomovendo, ele parte do espaço inicial, que é igual a 0 centímetros, e vai até o espaço final, que é 50 centímetros. Então, o espaço inicial, S0, 0 centímetros, espaço final, SF, 50 centímetros. Qual vai ser a variação do espaço dele? Bom, a variação do espaço dele é o espaço final menos o espaço inicial. Quanto ao espaço final? 50 centímetros e o espaço inicial é 0. Consequentemente, a variação total do espaço percorrido pelo cavalo é de 50 centímetros. Agora o tempo. O tempo começou no segundo 0, tá certo? E foi até 10 segundos. Quer dizer que ele saiu daqui, o cronômetro
contava 0. A partir que ele começou a dar, o cronômetro começou a contar o tempo, quando ele chegou aqui no ponto 50, o cronômetro tinha contado 10 segundos. Então, o tempo inicial é igual a 0, tempo final, 10 segundos. Qual vai ser a variação do espaço? Aliás, desculpa, qual vai ser a variação do tempo? Vai ser o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final foi de 10 segundos, o tempo inicial 0, então a variação do tempo, ΔT, foi ao todo de 10 segundos, certo? Agora a gente vai calcular a velocidade média desse cavalinho com a carroça. Então, a variação do espaço, ΔS, nós calculamos que foi 50 centímetros, e a variação do tempo, ΔT, nós calculamos que foi 10 segundos. Então, nós vamos calcular a velocidade média do cavalinho com a carroça. A velocidade média é dada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. A nossa variação do espaço foi de 50 centímetros, certo? E a nossa variação do tempo foi de 10 segundos. Você pode, na sua casa, utilizar uma calculadora ou dividir na mão mesmo. 50 dividido por 10 é igual a 5, certo? Isso quer dizer que a velocidade média desse cavalinho com a carroça foi igual a 5 centímetros por segundo, certo? Repare aqui a unidade de medida que foi utilizada, tá bom? Aqui eu vi que eu utilizei centímetros no espaço e segundos no tempo. Então, a minha unidade de medida vai depender da unidade de medida das informações que eu utilizei, dos dados que eu utilizei, certo? Como eu utilizei centímetros e segundos, então a velocidade média é centímetros por segundo, ok? Existe só essa unidade de medida? Não, a gente pode utilizar outras unidades de medida, metros por segundo, quilômetros por hora e assim vai, ok? É importante, obviamente, prestar atenção na unidade de medida para na hora que for fazer essa divisão conseguir identificar qual é a unidade de medida correta. Então, no Sistema Internacional de Unidades, por exemplo, os metros, a velocidade ela é dada em metros por segundo, aqui está em centímetros por segundo. Se a gente for utilizar o Sistema Internacional de Unidades, a gente teria que transformar os centímetros em metros, que é o que a gente vai fazer agora, ok? Como nós vimos nas últimas aulas, certo? A gente pode fazer transformação de unidades de medida. No caso aqui, nós temos que a variação do espaço ela é de 50 centímetros. Mas no Sistema Internacional de Unidades, que vocês estudaram em aulas anteriores, a velocidade média, que é uma grandeza física composta, né, porque ela depende do espaço e do tempo, no SI, Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela deve ser dada por metros por segundo. Não quer dizer que se você der a velocidade em outra unidade de medida está errada. Quer dizer apenas que se você der a resposta em outra unidade de medida, não está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, mas não quer dizer que está errado. A velocidade média do cavalinho com a carroça, que nós calculamos, foi igual a 5 centímetros por segundo. Por que deu centímetros por segundo? Porque o espaço que a gente utilizou, a distância, foi dada em centímetros. Mas se eu quiser dar essa informação no Sistema Internacional de Unidades, eu preciso transformar esse espaço em metros. Como eu faço isso? Nós já fizemos outras vezes essa transformação. Você pode fazer, por exemplo, por regra de 3, certo? Em que você sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros e sabe que x metros, que é o que você quer descobrir, equivale a 50 centímetros. Então, o que é que você faz? Você faz essa multiplicação aqui na regra de 3, ok? E aí você vai ter o seguinte: 100 vezes x, aqui, é igual a 1 vezes 50, certo?
1 vezes 50 é 50, e você pode dividir tudo isso aqui por 100. Então, você vai ter isso aqui, o seguinte, ó. X é igual a 50 dividido por 100. 50 dividido por 100 é igual a quanto? É igual a 0,5. Qual a unidade de medida aqui no caso? 0,5 metros, ok? 0,5 metros. Agora que eu sei qual o valor do espaço percorrido em metros, eu posso descobrir a velocidade média em metros por segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então, o que é que nós temos? A variação do espaço percorrido pelo cavalinho da carroça foi igual a 50 centímetros. Quando nós transformamos 50 centímetros para metros, nós descobrimos que essa variação de espaço é igual a 0,5 metros, ou meio metro, ok? A variação do tempo, como nós calculamos, é igual a 10 segundos. Então, qual vai ser a velocidade média desse cavalinho em metros por segundo? A velocidade média dele vai ser a variação do espaço sobre a variação do tempo. Qual foi o espaço percorrido? 0,5 metros, meio metro, ok? Qual foi o tempo que ele levou para percorrer esse espaço? 10 segundos. Então, qual é a velocidade média desse cavalo na unidade de medida de acordo com o Sistema Internacional de Unidades? É 0,5 dividido por 10. Você calcular aí na sua casa, você vai ver que 0,5 dividido por 10 é igual a 0,05. Qual a unidade de medida aqui? Metros por segundo. Essa unidade de medida aqui está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Professora, quer dizer que aquele outro cálculo que nós fizemos da velocidade média, que deu 5 centímetros por segundo, está errado? Não, ele está correto. 5 centímetros por segundo é a velocidade média dele. Porém, se a gente quiser informar essa velocidade média em outra unidade de medida, de acordo, por exemplo, com o Sistema Internacional de Unidades, nós vemos que a velocidade média dele é 0,05 metros por segundo, que também está correta. As duas velocidades são equivalentes. Ou seja, 5 centímetros por segundo é a mesma coisa, é o mesmo valor que 0,05 metros por segundo, ok? A única coisa que eu fiz foi transformar a unidade de medida de espaço de centímetros para metros, mas os dois valores são equivalentes. Pessoal, na aula passada eu passei um exercício, uma atividade para vocês fazerem em casa, que seria fazer um vídeo e enviar para mim de um experimento, certo? O que consistia esse experimento? Era você marcar a sua altura na parede e abandonar um objeto de velocidade, com a velocidade inicial igual a 0 para que ele caísse no chão, certo? Então, no vídeo você precisava dizer o seu nome, a sua altura e o tempo que o objeto levou para chegar ao chão, que você deveria medir, marcar com um cronômetro, um relógio, enfim. Algumas pessoas enviaram esse vídeo, mas quem não enviou vai precisar enviar ainda, certo? Por quê? Porque as informações desse experimento vão ser utilizadas para a atividade dessa semana, certo? No caso, a altura de onde você abandonou o objeto, ela é a variação do espaço que o objeto percorreu, certo? Então, numa trajetória aqui retilínea, certo? A altura representa a variação do espaço. Aí você vai em casa colocar a sua altura, no meu caso, 1,57 metros, certo? É a minha altura. Foi de onde eu fiz a marcação na parede, abandonei a bolinha. E o tempo que levou para essa bolinha sair dessa altura e chegar ao chão foi de 0,42 segundos. Certo?
Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o seguinte: velocidade média igual a variação do espaço sobre a variação do tempo. Qual vai ser a variação do espaço? É a sua altura, que no meu caso é 1,57 metros, sobre a variação do tempo, que no meu caso a bolinha levou aproximadamente 0,42 segundos, ok? Então, você vai calcular qual é a velocidade média dessa bola na trajetória que ela percorreu. Durante toda a trajetória, durante toda a queda, a bolinha levou, tinha a mesma velocidade constante, digamos assim, digamos que ela tenha 10 metros por segundo aqui, não. À medida que o tempo foi passando e ela foi caindo, a sua velocidade aumentou. Mas o que nós não queremos saber não é a velocidade instantânea dela em cada momento da queda. O que nós queremos saber é a velocidade média desse percurso, de ela sair daqui, da sua altura, até chegar ao solo. Por isso, só importa a você o espaço percorrido, que é a sua altura, e o tempo que ela levou para cair. Fazendo aqui essa divisão de 1,57 por 0,42, eu tenho que a velocidade média da queda da bolinha que eu abandonei, a partir da minha altura, é de aproximadamente 3,74 metros por segundo. Por que metros por segundo? As unidades de medida que eu usei no espaço foi metros e no tempo foi segundos. Então aqui já está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Quando você for fazer na sua casa, vai dar esse mesmo valor? Com certeza não, certo? Em primeiro lugar, sua altura provavelmente é diferente da minha. Em segundo lugar, a variação do tempo depende da utilização do que você utilizou para marcar esse tempo, o seu cronômetro, certo? Então, pode acontecer uma variação muito grande desses segundos, né, desse tempo de queda, ok? Então, para a sua questão, para seu exercício estar correto, você não precisa ter esse valor obrigatoriamente de 3,74 metros por segundo, não. Com certeza o seu valor vai dar diferente, mas o que eu quero é que você envie para mim uma foto da sua altura, variação do espaço, dividido pelo tempo que o seu objeto levou para cair. Você faz esse cálculo da velocidade média e descobre qual a velocidade média desse objeto em metros por segundo, tá certo? É isso que eu quero que você faça, de acordo, né? Obviamente, com o experimento que já foi feito na semana passada. Se você não fez, você pode fazer agora, enviar o vídeo e depois, posteriormente, enviar a foto das contas que você vai fazer, tá certo? De calcular a velocidade média da queda do objeto que você abandonou a partir da sua altura.